Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Quem é o Culpado? Uhul! O quadro do nosso podcast Casa dos Monstrinhos. Que nesse episódio vamos explorar os recantos mais obscuros da mente humana por trás de crimes reais. Hoje nós vamos mergulhar em um caso que não apenas chocou o Texas, mas também expôs a fragilidade da confiança e a devastadora face da obsessão. O desaparecimento de Heidi Broussard e sua filha recém-nascida Margot, em dezembro de 2019. No final dessa narrativa, nós vamos convidar vocês, os nossos ouvintes, e o nosso especialista de todos os episódios, o monstrinho, a decidirem quem foi o verdadeiro culpado. Eu não entendi o risinho no especialista. Quero que me trate como especialista. Eu estarei anotando tudo que será falado aqui e usarei para saber quem é o culpado deste quadro. Ele até abriu um bloco de notas ali. Sim, eu sou uma pessoa super dedicada a ganhar. Eu sou Larissa, vulgo Monstrinha. Eu sou Caleb, vulgo Monstrinho. Solta o clack. Clack! Heidi e Maggie se conheciam há tempo demais para que qualquer uma lembrasse com precisão de quando tudo começou. Eram daquelas amizades costuradas, com cola de escola, risadas cúmplices e segredos sussurrados entre travesseiros. Eram vizinhas, confidentes, quase irmãs, o tipo de ligação que o tempo não apaga, ele só transforma. A vida, em um de seus raros acessos de humor, decidiu presenteá-las com a maternidade ao mesmo tempo. Foram 2 testes positivos, 2 barrigas crescendo em sintonia. Era como se os destinos tivessem combinado o passo. Trocaram dicas de enxoval, sonharam com os pequenos brincando juntos no quintal, fizeram planos para piquenique, chás de bebês duplos, tardes de babás compartilhadas. Tudo parecia perfeito. Shane, o noivo de Heidi, era presença constante nesses encontros. Ele era alto, tinha uma fala firme, um sorriso discreto. E havia algo nele que dividia opiniões. Alguns o viam como protetor, outros como uma sombra que crescia conforme a luz diminuía. Então, sussurros começaram a circular. Nada confirmado, nada muito claro. Havia quem dissesse que Heidi parecia mais calada quando Shane estava por perto. Que os olhos dela, antes tão vivos, agora buscavam ali o chão com uma frequência desconfortável. Mas a amizade de verdade, o que dizem é o que sobrevive ao silêncio. E a Maggie, sempre ao lado, não comentava, talvez ela não quisesse ver. Mas então algo inesperado. A Heidi entrou em trabalho de parto 1 mês antes do previsto. A primeira pessoa que ela ligou para dar a boa notícia foi a Maggie, que mesmo morando a mais de 200 quilômetros de distância e na fase final também da própria gestação, prontamente foi até o hospital para estar ao lado da melhor amiga durante o parto. Maggie foi uma das primeiras pessoas a segurar a bebê Margot no colo e não poderia estar mais feliz. Dias depois, ela mesma entrou em trabalho de parto e deu à luz a uma bela menininha. As amigas haviam realizado um sonho. Elas que se conheceram ainda crianças e que muitos confirmaram que essa era uma amizade profunda e duradoura. O dia 12 de dezembro de 2019 começou como qualquer outro para Heidi. Após deixar o seu filho mais velho na escola, a rotina dela tomou um rumo sinistro. Ela e a sua filha de apenas 3 semanas, a Margot Carey, desapareceram sem deixar vestígios. Ao contrário de um sequestro típico, o carro dela foi encontrado estacionado em sua residência e seus pertences estavam intactos dentro do apartamento. A mãe e filha simplesmente não estavam lá. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente. E naturalmente, é claro, as atenções se voltaram para as pessoas mais próximas a Heidi. 2 figuras emergiam como pontos focais dessa investigação angustiante. De um lado, Shane Carey, o noivo de Heidi,
e o pai da pequena Margot. Foi ele que, ao perceber que a Heidi não havia retornado após deixar o filho na escola, acionou as autoridades, reportou o desaparecimento da sua noiva e da filha recém-nascida. E em seus primeiros pronunciamentos à imprensa, o Shane fez apelos desesperados pelo retorno seguro da Heidi e da Margot para casa. Ele demonstrava uma angústia palpável. E ele também passou pelo escrutínio público, como é comum em casos de desaparecimento, especialmente quando a vítima é uma mulher. Alguns observadores online chegaram a interpretar uma entrevista concedida por ele como suspeita, comparando a outros casos notórios onde o parceiro se revelou culpado. No entanto, muitos defenderam Shane, argumentando que seu comportamento refletia a profunda dor de um homem que perdeu a sua amada e a sua filha recém-nascida. A reação das pessoas ao luto varia enormemente, a gente sabe disso. E alguns apontaram que a atenção focada nele desviou o olhar de outros detalhes cruciais. Mas vamos lá. A polícia inicialmente declarou que não havia uma pessoa de interesse formal no caso, o que teoricamente incluía o Shane entre aqueles que estavam sendo investigados. A rotina do casal, a dinâmica do relacionamento e a maneira como o Shane lidou com a terrível situação foram, sem dúvida, minuciosamente examinadas pelas autoridades. Do outro lado, a Magen Fieramusca colaborava ativamente com as autoridades, relatando que a amiga muitas vezes confessou ter medo do noivo e que estava somente esperando a bebê crescer mais um pouco para terminar o relacionamento e sair de casa. Isso também fez com que a polícia questionasse: e se a Heidi simplesmente tivesse fugido? Mas essas suspeitas logo desapareceram, pois ela não teria deixado o filho mais velho, o carro e os documentos para trás. Nos dias que se seguiam ao desaparecimento, a investigação ganhou contornos cada vez mais sombrios. Uma semana depois, a busca angustiante chegou a um ponto crítico e trágico. A polícia localizou em uma residência em Houston, a mais de 200 quilômetros de Austin, a pequena Margot. Ela foi encontrada viva e aparentemente ilesa. No entanto, essa descoberta trouxe consigo uma revelação horripilante. O corpo de Heidi Broussard foi encontrado sem vida no porta-malas de um carro estacionado nessa mesma propriedade. Heidi havia sido estrangulada com as mãos e uma coleira de cachorro. Essa descoberta macabra direcionou imediatamente as suspeitas com intensidade avassaladora para Magen Fieramusca. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Pouco, né? Pouco insumo para eu trabalhar nesse daí. Achei que foi bastante. Nossa. Pode fazer perguntas. Ah, tá. É uma dúvida. Não lembro se foi citado. Caso real? Caso real, óbvio. Poderia ser uma invenção sua de um joguinho tipo Clue, sabe? Não, isso daí é realidade de ficção. Mas que pode ter casos reais também, como talvez tenha acontecido no primeiro episódio. Quem não ouviu, vai ouvir. Toma esse gancho. Toma. Tá. Shane, um arrombado. Eu anotei aqui. Anotações bem precisas. Tem anotações precisas do caso. Com os nomes bem escritos, com certeza. A Heidi e a Magen tiveram filhos quase juntos, né? Sim, foi uma semana. Uma semana de diferença. A Magen ficou desesperada quando ela descobriu do desaparecimento da amiga. E, no entanto, ela não pôde fazer muita coisa, porque ela recém tinha ganhado a neném dela, né? E ela tava tendo que cuidar e provavelmente em resguardo, né? Exato. Tá, entendo. Tá, quando que foi que ela... Quantos anos tinha, mais ou menos? Eu lembro que você citou que a Margot tinha. A Margot, a nenê? 3 semanas. Tinha 3 semanas quando sumiram, né? Sim. Muito recente. Tá. 3 semanas, uma melhor amiga, que, né, aparentemente apoia bastante. Eu posso dar o culpado como desconhecido? Pode. Tipo assim, pra mim não é nenhum deles. Pode, Pode, claro. tá. Mas eu não tô dando ainda, calma aí.
Eu posso dar como culpado uma pessoa aleatória, então, uma pessoa que não tá na cena, né? Entre aspas, né? Uhum. Mas vamos analisar aqui. A Magen. Você no início trouxe que o Shane era uma pessoa assim desagradável. Isso daí foram declarações que algumas pessoas comentavam, Uhum. né? E principalmente quando o caso veio à tona ali, por conta das declarações que ele fez para a imprensa, porque é muito comum lá que ele se Mas pronuncie. antes disso, ele. Então, depois disso, as pessoas falaram que a Heidi ficava mais quieta quando ele estava junto, que ele não parecia ser bem aquilo que ele demonstrava ser, né, aos olhos públicos ali, que os dois tinham um relacionamento um pouco conturbado. E a Maggie foi uma pessoa, especialmente, que defendeu muito isso, né? Ah, tá. A Magen já tinha como certo que ele era o culpado, né? Aparentemente, a Magen já dava como certo, tipo, foi Shane. Ela não dava como certo, assim, ela estava realmente preocupada com a amiga. E ela estava muito em busca do que estava acontecendo, né? Por mais que ela estivesse longe, ela ligava para as autoridades com frequência, Hum, ela lembrava de alguma situação, tanto que aquilo ali, assim, quando eu relatei que ela fingia não ver alguma situação, a primeira coisa que ela falou quando a Heidi desapareceu foi que ela estava querendo se separar, né? Como as duas eram muito amigas, tinha ela contado tinha isso. contado isso. Nossa, mas isso é um problema, porque eu sempre vou achar que é uma bola curva. Uhum. Eu sempre vou achar, tipo, essa Magen aí, cara, nossa, muito amiga, legal, mas talvez tinha inveja do casamento dos outros, não sei. Mas ela mataria por isso? Cara, a gente já viu gente matando por, sei lá, por troco de bala, então talvez. A Maggie, ela tava no relacionamento dela. Então, o relacionamento dela tem. Temos um background de como que era? Temos, eu ia contar ele agora, inclusive. A Maggie estava num relacionamento com um rapaz quando ela engravidou, mas os dois já não estavam mais envolvidos romanticamente. Sim. E daí o rapaz ali concordou que ela passasse, né, durante a gestação e tudo mais ali na casa, para que eles criassem, né, a filha dele juntos. Uhum, tá. É, não era uma relação lá, né? Muito saudável, né? Não, Não. mas era tipo meio amizade, Era tipo, uma rolou a amizade. merda e. Sim, vamos criar. Aham. Tá. O crime, né? Levando em conta que ela foi estrangulada com as mãos e uma coleira de cachorro. Foi. O cara provavelmente apertou e depois usou a coleira de cachorro para finalizar o serviço e deixar. Tá. É Ou um, pra garantir, ou porque talvez não tinha ou força. tinha algum sadismo nisso e, tipo, né? Tinha algum significado por trás, talvez. Não sei. Eu tô pensando demais, overthinking aqui. Um pouco. Tá, foi encontrada num porta-malas de um carro, estrangulado. Na E, mesma propriedade que encontraram a filha dela. sim. É, porque provavelmente as duas estavam juntas e o cara levou uma, acabou levando outra, né? Sei lá, na minha cabeça seria isso. Cara, é bem difícil saber. Porque o óbvio seria o Shane, o pai, mas também pode ser muito. Ela tinha ex-namorados? E sim, claro, né? Ela tem um filho de um casamento O filho mais anterior, velho, o filho né? mais velho. Esse filho mais velho é tranquilo, nunca deu problema. Tranquilinho, ele era uma criança, ele mesmo, né? Quantos anos ele tinha? Eu Uns... não sei ao certo, mas eu acho que ele tinha uns 5 anos, mais ou menos. Ah, tá, não. Era criança. É, eu tava achando que podia ser um adolescente, tá. Tava tentando trazer mais um culpado aí. Nossa senhora, tá. A Margen, pode ser, o Shane pode ser. Ai, ai. Da família, a família da Hyde.
Ajudaram todos nas buscas? Todos ajudaram, ficaram extremamente preocupados. Inclusive, no dia do nascimento da Nenê, eles estavam lá no hospital também, estavam, né, junto com a Magem mesmo lá, e falaram assim que acharam até um pouco estranho, que a Magem queria muito pegar a Nenê, né? Aí falaram, tipo, poxa, eu, avô, fui pegar, mas tudo bem, eu entendo, é uma amizade, elas se conhecem desde que elas são crianças, né? É como se fosse tia da criança mesmo. Mas eles estavam todos lá. Tá, é um ponto interessante que eu queria chegar nessa questão, que eu cogitei, porque eu não vou no Shane logo de cara. A Magen, esse amor, né, que ela sentia pela amiga e aparentemente pelo bebê recém-nascido, além deste momento, né, houve algum outro de estranheza, dela querer estar muito próxima da família, ao invés de estar se preocupando com o recém-nascido dela, né, porque querendo ou não. Não, porque quando a Nenê nasceu, ela não estava nem fisicamente nessas buscas, né? Porque ela estava se recuperando do parto. E ela estava cuidando de uma bebê recém-nascida também. Ela estava devastada, obviamente, mas ela estava também ali em contato direto com a polícia, com os próprios Rangers, né? Que lá no Texas eles têm esses Texas Rangers aí que eles fazem as buscas, tal. Então, toda uma questão assim. Essas três pessoas, Shane, Megan e o marido, ex-marido da Megan, tem algum histórico, tipo, de violência, de prisão, de alguma coisa? Não que tenha sido reportado pra mídia. Não que tenha sido reportado. Nossa, o óbvio seria eu falar Shane como culpado. E você não me dá nenhuma coisa na sua cara, o que me complica. Mas eu teria duas opções, é o Shane ou alguma pessoa aleatória na cidade que viu uma mulher, um recém-nascido, sei lá, sentiu atração e acabou cometendo esse tipo de crime. Eu não quero ser o pai do óbvio. Nunca serei nesse tipo de programa que a gente fazer. Então, eu vou dizer que há algo aí nessa história que não foi contada, foi omitida para dificultar mais, e que não é o Shane, não é a Megan, e se bem que eu posso trazer outra coisa. A Raid, A Heidi estava feliz? Ela era feliz? Ela não estava feliz no relacionamento. Mas com a vida, com o bebê, com tudo, ela era Sim, feliz? ela estava muito feliz. Não tem como. Eu não vou. Tipo assim, eu poderia muito. O Shane é o óbvio, mas seria muito óbvio. E nesse primeiro caso, eu acho que a monstrinha vai querer complicar. Ou eu estou muito, né, overthinking novamente. Talvez. A Magen também, né? Eu não acho que seja ela. Ela estava preocupada com o filho. O ex-marido, mais amigo dela, também provavelmente estava preocupado com o filho. Não tem histórico. A Hyde, né, é a vítima. Não dá para levar em conta que ela pode ter. Ela tinha uma vida feliz, então ela não deveria estar pensando, né, tendo pensamentos de morte ou coisas assim. Mas teve uma coisa estranha também. Porque uma vizinha da Heidi disse que viu uma mulher entrando com um bebê dentro de um carro, entrando dentro do banco de trás de um carro e saindo. Então, isso daí também gerou uma certa dúvida, porque essa mulher era Heidi, a vizinha reconheceria. Sim. Não é difícil reconhecer, né, uma pessoa entrando num carro com um bebê. Provavelmente não era Megan, senão ela teria se pronunciado, né? Levando em consideração que ela não é a culpada. Tá, pode ser a Hyde. E ela estava fugindo, pode ser, né? Que você trouxe esse tema, né? Que ela não pensava em fugir, né? Mas que ela queria se separar, né? E só estava esperando a criança. O problema daí, você quase me coisou. Quase que eu esqueço dessa criança. Tem a criança de 5 anos. Ela não deixaria a criança de 5 anos para trás. E foi uma das primeiras coisas que eu falei. Foi o que você falou.
Então, assim, pode ser que seja ela. Vou manter no meu raciocínio. É ela. Pode ser que até tenha sido ela que entrou nesse carro junto com o bebê. Talvez com um amigo, um amante, um familiar, alguma coisa assim. E porventura acabou ocorrendo esse crime. Então, para mim, o culpado é um desconhecido para nós por enquanto. Não seria o Shane, não seria a Magen e a Heidi não tiraria a própria vida. E nem o marido da Magen. Então, o culpado, para mim, neste caso, é uma pessoa que não está na história que você me contou. É um desconhecido. Eu acertei? Vamos terminar de contar essa história horrorosa. Beleza. Quando a polícia descobriu, então, essa criança que descobriram que era a bebê, a Margot, viva, dentro dessa casa, e o corpo da Heidi dentro do porta-malas do carro, a casa era da Maggie. Logo, eles descobriram que ela fingiu uma gravidez por 9 meses. Caralho! Essa era a minha reação. Eu tava na casa da mulher e, nossa, eu acho que eu já vi um tipo de caso assim. Tem vários casos assim. Tem gente que rouba o nenê da barriga. Sim, já vi casos assim. Chegou a dar um flash na minha cabeça uma hora de algo assim, mas assim, não. Porque você. A questão, ela tava. O que me quebrou foi você falar também que ela, né, ia ter o filho. Ela enganou também o ex-namorado? Enganou, porque os dois não tinham mais contato físico, os dois não estavam mais no relacionamento amoroso, então eles não tinham nenhum tipo de intimidade, né? Então ele falava que ele via a barriga dela crescer, que às vezes ele pegava na barriga dela, que sentia se mexer, mas ela deve ter comprado essas barrigas falsas que vai, né? Ou era aquele sentimento, tipo, placebo, né? Sentiu, ai, que legal a barriga. Mas... Então, ele estava super feliz, ele estava super empolgado com a chegada da Nenê. E assim, até hoje ninguém sabe direito o porquê da Maggie ter feito ela isso. Ela não podia ter filhos? Não sabem disso? Não se sabe disso, mas provavelmente ela queria segurar o cara, apesar do relacionamento já ter acabado, e ficar naquela esperança ali de que trazendo o neném em casa vai dar uma revitalizada, né? Revitalizada. Então, assim, tipo, quando a Heidi descobriu que estava grávida, ela prontamente contou pra amiga, né? Que ficou super feliz, super emocionada, e daí acho que veio o estalo. Tipo, porra. O plano perfeito. Vou falar que engravidei também. Mas como que ela mata uma pessoa e deixa em casa? Porque ela tinha uma nenê de 3 semanas pra cuidar, né? Como que ela vai se livrar do corpo? Porra, você matou uma pessoa, você tem que se livrar de um corpo. Quando a polícia chegou na casa dela pra fazer a investigação e eles encontraram a bebê. E eles foram realmente procurar na casa dela porque eles desconfiavam dela ou foram pra... Eles começaram a desconfiar, porque daí todas as ligações que ela fazia, sendo muito realmente... pronta, muito, sabe, proativa, muito interessada, começou a soar um pouco suspeito. Sim, demais, né? E aquele estranhamento que a família teve na maternidade... Nossa, foi o que você me falou lá, era a dica. Foi um negócio, eu dei dicas, você viu? Eu não fui malvada. Não, foi a dica, tipo, tanto que eu pensei, né? Tipo, eu pensei, ela pode ter feito algo, só que daí eu pensei assim, nossa, é que eu nunca nem cheguei a pensar que ela tava fingindo uma gravidez. Porque eu pensei, puta, talvez ela quisesse o filho da Heidi. Mas por que ela iria querer o filho da Heidi, sendo que ela teve um? Eu nunca nem pensei que ela não teve um. Realmente não veio na minha cabeça isso e você me roubou. Eu não te roubei, eu te dei dicas. Você que não pensou. Não, eu pensei. Pra mim teria ficado óbvio. Falando é fácil. Um dia eu vou fazer um pra você, um episódio especial, e você vai ver como é difícil. Você vai roubar, eu tenho certeza. Eu não roubo, mas você vai roubar. Você vai roubar. Eu não sou esse tipo de pessoa. Não, mas... Não sou esse tipo de pessoa. Tudo bem que eu não ganhei já nos 2 primeiros, tudo bem, mas não faria uma coisa dessa.
Mas, porra, a história me quebrou um pouco. Fiquei um pouco chateado por ter perdido. Não pela mulher morta, brincadeira. De 2019. Nossa, e é recente, né? É super recente. Nossa, cara. Cara, não sei se eu vi filme ou se eu vi notícias sobre esse caso, ou se Teve esse caso aqui no é tão... Brasil mesmo, da mulher que foi em Santa Catarina, se eu não me engano, que estava grávida junto com a amiga, foi levar ela para fazer um chá de bebê surpresa, e no fim não era chá de bebê, ela estava levando ela para um barracão abandonado, matou ela e fez uma cesárea. Ah, pelo menos ela fez uma cesárea. Não, mas cortou o nenê junto, tipo, Péssima, péssima profissional. péssima. Daí chegou em casa falando que, tipo, ai, ganhou nenê, e, tipo... E a mulher... Legal, gente, assim... E não só esse caso, mas também teve um caso de uma outra mulher nos Estados Unidos também, que fez amizade pelo Facebook, porque a mulher grávida, ela era criadora de uma raça de cachorro lá. Uma raça de bebê. Uma raça de bebê, imagina. De uma raça de cachorro. Não sei porque agora na minha cabeça tudo é corgi, mas enfim, podia ser corgi. E daí ela falou que queria e que ela estava grávida, daí as duas ficavam contando, trocando imagens de ultrassom, sendo que a louca que estava atrás estava mandando imagem, né, que ela achava pela internet, e daí ela mostrava o ultrassom pro marido, e daí ela simplesmente foi lá, matou a mulher, abriu a barriga dela e levou o neném embora. Ai, pior que isso estava fácil de saber, velho. Eu só fui burrinho mesmo. Admito, parabéns. Você soube me iludir. Faço isso diariamente, né? Mentira, não. Acho que acabou o podcast. Pra sempre, esse foi o último episódio. Ela sabe me enganar tão bem que, né? Não, mas muito bom. Chateado que eu não descobri. Mas realmente ela me deu todas as pistas. Quando eu tava fazendo, né, debatendo sobre o tema, você trouxe daí a questão da família, né? Da achar estranheza, muito estranheza. Nossa, foi muito. Ali foi a boa. dica que era pra eu ter pego, mas eu não cogitei realmente. Se você cogitou, parabéns, diga aí que você é um gênio e que eu sou burro. Mentira, não fala que eu sou burro. Sejam gentis Sejam gentis sempre, comentários. senão vão ser banidos, porque aqui, né? Quem manda é nós. Mas, legal, adorei o podcast. Você teria mais alguma coisa que gostaria de incrementar, além de dizer que você ganhou? Não, é só para falar que é uma história terrível, é uma história triste, mas assim, eu quis trazer porque, infelizmente, é algo que acontece com mais frequência do que você se imagina. Tipo, só nesse episódio, além desse, eu citei outros 2 casos e que ainda foram mais extremos, que, né, abriram a barriga das grávidas ali para tirar um neném recém-nascido, tipo, uma história de horror. Então, tomem muito cuidado com aquilo que vocês ficam compartilhando na internet. Perfeito. Sejam mais low profile. Selecionem muito bem suas amizades. Sim. Se bem que nessa, a gente né, iria acabar o podcast, mas aí traz uma discussão. Como que essa mulher iria saber uma coisa dessa? Era a melhor amiga de infância. A amiga dela, tipo, nunca deu sinais, sabe? Então, de que tinha um parafuso a menos, né? Não tem como saber, realmente é difícil. A gente diz, assim, para ser mais low profile, para evitar compartilhar coisas muito pessoais. Tem muitos influenciadores que não compartilham fotos com os filhos em corretos, si, né? E assim, super corretos, mas realmente não tem como, né, culpar a vítima ali. Era uma amiga dela de infância, jamais que ela iria nesse caso jamais, assim, tipo, nunca se deve culpar a vítima. Sim, é isto. Mas esse caso em especial foi uma traição. Assim, que a família dela sentiu, ninguém né? jamais esperaria. Quem ficou aí sentiu por uma mesquinharia, por uma coisa tola, tipo segura macho. Ela privou 2 crianças de crescerem como a mãe.
Verdade, tem a de 5 anos ainda, que provavelmente vai sentir muito mais. Que eu acho que tem 5, porque não tem não, muitos detalhes. Eu tô falando 5, mas interpretem como, né, vão pesquisar. Uma criança. A gente vai colocar também na descrição. Se eu achar, porque às vezes notícia. esse tipo de... Assim, a notícia eu vou deixar. Mas às vezes esse tipo de informação você não acha, justamente porque eles querem proteger, né? Não, mas a notícia vai estar aí, e se tiver a idade vocês vão ver, se não... Assim, era uma criança, independente da idade. Se fosse adolescente, ia ser uma merda igual, né? Então, acho que, independente da idade, assim, a mulher fez uma... uma coisa que a gente fez, né? Que é interessante. Presa, sem liberdade condicional, ou... Pela lei do Texas, assim, tipo, primeiro, como eles não tinham evidências, que eu acho um absurdo isso, na verdade, porque... Uma pessoa morta no teu quintal. Não, dentro do porta-malas do teu carro. Do teu carro. Porque como que aconteceu a apreensão? Foram os Texas Rangers, né, que foram até foram a casa dela. as pessoas que não são policiais. Exato. Né? Que souberam que a criança estava lá e a criança nasceu com um tipo de diabetes, então ela precisava de cuidados. Sim. Então, na hora dali do desespero, eles simplesmente arrombaram a porta, cataram a criança, só que eles sentiram aquele cheiro de podre vindo do porta-mala do carro. E daí, a partir disso, imediatamente eles ligaram para a polícia, porque eles não iriam abrir o carro, eles só resgataram mesmo a nenê por uma questão de necessidade. E nisso, a Maggie deu no pé, tipo, vazou. E daí depois a defesa dela alegou que foi inconstitucional, que eles não poderiam ter feito arrombado, isso, sem um mandato, etc. Mas daí eles no fim acabaram apreendendo ela por multas de trânsito que ela tinha não pagas, para manter ela ali para que não corresse o risco dela fugir. Tá, no início só do E daí, depois, no julgamento, ela recebeu uma sentença máxima, mas a juíza disse que não existiria uma sentença suficiente para o que ela fez. Sim, obviamente. Mas a sentença máxima, assim, é provavelmente até essa velha... Mas ela tem... Eu acho que a dela é perpétua com direito a condicional depois de 50 anos. Ah, tá. Já é uma merda, né? A mulher dessa tem um direito de condicional. E o ex-namorado não estava morando com ela, né? Estava. E ela chegou com a nenê e falou: desculpa, não fica brabo. É porque ela disse que tinha ido viajar. E realmente ela foi, porque ela foi até a casa da amiga para matar ela e roubar a nenê. Então, realmente, isso ela não mentiu, ela foi viajar. Sim. E ela disse que ela entrou em trabalho de parto no caminho e que foi ter a nenê sozinha no hospital. Mas mas a pergunta que eu fiz, no caso, é mais por causa dessa questão que os Rangers sentiram um cheiro. Esse cara não tava sentindo um cheiro também? Pois olha, talvez não tenha. Ou tipo assim, minha mulher fede. Não, morreu um bicho na propriedade, porque imagina, a última coisa que você vai pensar é que tem um corpo. É cocô de bebê? Não... Pode ser. Mas eu acho que eu realmente, se eu sentido, jamais pensaria, tipo, nossa, tem um corpo dentro do porta-mala do carro da minha mulher. Não, porque eles poderiam pensar em cúmplice, em coisas assim, né? Mas muito provavelmente não foi realmente, o cara só tava ali de gaiato, né? Como dizem. Não, ele, inclusive, como teve aquela vizinha que viu uma mulher entrando com um bebê dentro do banco de trás de um carro, que ela não sabia se era Hyde, provavelmente não era, tinha alguém dirigindo esse carro. Sim. Então, isso ainda não ficou esclarecido. Mas eu acho Mas, de qualquer forma, ele não foi culpado de nada. O meu julgamento não é muito bom, como deu pra vocês verem, mas eu acho que ele não seria o culpado, eu acho que ele não foi cúmplice. Ele nunca que apoiaria, né? Provavelmente ele nem queria ter um filho com essa mulher. E ele não queria nem estar com ela, né? Nem queria estar com ela, então, assim, realmente. Mas, novamente, muito bom. O episódio, muito bom a história. Um dia eu vou ganhar. Talvez amanhã, talvez nunca. Talvez dia 29 de fevereiro. Que acontece de 4 em 4 anos. Mas um dia acontecerá. E é isso, monstrinha. Adorei o episódio. Espero que vocês tenham gostado também. E o que você tem a dizer?
É isso, gente. Vamos dedicar um momento aí para pensar na vítima, honrar a vida dela. A Heidi era uma pessoa encantadora, adorada por todos ao redor dela. E, assim, a falta que ela vai fazer na criação dessas crianças, né? Desses dois filhos que acabaram ficando aí para trás, que vão ter que crescer sem uma mãe. Então, vamos tratar com carinho, né? Essa história aí nos comentários. Sim, e também, né, que nem a gente falou, pensar, sempre estar envolto de pessoas que queiram o seu bem, coisa assim, ao máximo possível, né? Tentar ao Isso, máximo. e amem sem pensar no amanhã as pessoas que vocês amam. Eu vou amar meu monstrinho agora. Ai, já demonstrei. Obrigado, um beijo. Beijo!